Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos hoje convidados por Deus, a partir da liturgia da palavra, a dar um passo muito concreto de fé na nossa caminhada. Não vou direto ao Evangelho, vou à aliança que Deus faz com a humanidade a partir de Noé. Vamos entender que aqui é o final do dilúvio e Deus está fazendo uma aliança com a humanidade. Deus está prometendo que nunca mais Ele pensará em acabar com a humanidade. E por que que Deus, Ele toma essa decisão? E por que que hoje nós existimos diante dessa dimensão específica desse evento que aconteceu na história da humanidade, que foi o dilúvio? A palavra diz que quando ali, depois do fratricídio e o mal que foi se espalhando a partir do capítulo 4, quando chega no capítulo 6 do Gênesis, Deus diz que se arrependeu de ter feito o homem, porque a maldade havia crescido demais no mundo. E Ele decide encerrar, acabar com aquele que Ele tinha criado, o ser humano. Só que lá do alto do céu, Ele vê um homem justo, e a palavra diz, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Diga comigo, Padre Roger, um homem que andava com Deus. Isso precisa falar muito conosco. Será que nós temos andado com Deus? Será que nós temos chamado mais a atenção de Deus pelas escolhas erradas, pelos pecados, pelos nossos erros? Ou Deus lá do alto do céu, ou Deus no meio de nós, ou Deus que nos conhece, olha para nós e Ele fala assim: esse meu filho anda comigo, essa minha filha anda comigo. E Deus decide comunicar a Noé que viria um dilúvio, que era para ele alertar o povo e construir uma arca. E assim Noé fez. Um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, é capaz de ouvir a Deus, é capaz de escutar o desígnio de Deus, a ordem de Deus, e obedecê-la. E assim Noé o fez. Agora vamos imaginar quando Noé começa a dizer para aquele povo que estava tudo curtindo a vida, vivendo de qualquer maneira, e ele fala assim: olha, Deus me disse que Ele vai mandar um dilúvio, que eu tenho que construir uma arca. Vocês querem me ajudar? Ninguém deu ouvidos a Noé. E Deus manda o dilúvio. É claro, a interpretação dos padres da igreja, a água é a água do batismo que purifica do pecado. O madeiro da arca é a antecipação do madeiro da cruz, que salva a humanidade dos seus pecados. Não é? E Noé figura o próprio Cristo, como alguém que tem comunhão com Deus. Andar com Deus é ter comunhão com Deus. E hoje nós vemos, a partir de um homem fiel, a humanidade que é salva, e ela recomeça a sua história depois do dilúvio, mas nós vemos também o resultado dessa salvação a partir dessa fidelidade. E aí a gente entra de cheio no Evangelho, quando Jesus diz para Pedro e para os outros discípulos. Eu já visitei essa região de Cesareia de Filipe, que está aos pés do Monte Hermon, de onde desce a água limpa, que traz tanta esperança para o povo de Israel. É uma bacia, um lugar muito bonito, muito bem cuidado hoje. E o interessante é que na pedreira, tem uma pedreira assim, tem as marcas de um templo pagão dedicado ao deus Pan. E ali Ele vai dizer: quem dizem os homens que eu sou? Depois de responder o que os homens diziam, Ele queria uma profissão de fé. E aqui está algo que vai crescendo em nós à medida que nós vamos fazendo atos de fé. O que que Pedro faz? Um ato de fé. Tu és o Messias. A gente precisa saber que o Evangelho de São Marcos foi escrito, né, pelo evangelista Marcos. E quem era o evangelista Marcos? Ele era discípulo de Pedro. Ele era secretário de Pedro.
Então ele anotava as pregações de Pedro. E um santo nunca vai ficar se elogiando. Pelo contrário, ele vai mostrar suas fraquezas. Então, primeiro, Pedro não conta muitos detalhes para não se elogiar, porque quando a gente vai olhar o mesmo texto em Mateus, a gente vai ver alguns detalhes que não estão em Marcos. E Marcos era o secretário de Pedro. Marcos era o tradutor de Pedro. Pedro falava em hebraico, Marcos traduzia para o grego, não é? E aí, Pedro não conta detalhes, mas lá no Evangelho de Marcos vai dizer que diante da pedra, lembra da pedra que tinha o templo de um deus chamado Pan, ali daquela região e tal, que também era o deus da fertilidade, que estava vinculado ao alimento, um falso deus, né? Jesus vai dizer, olhando para aquela pedra: feliz és tu, Simão, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu declaro, tu és Pedro. E aí olhando para aquelas pedras, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, minhas irmãs, nós só vamos conseguir permanecer na fé se nós tivermos comunhão com Deus, se nós cultivarmos uma amizade com Deus, se nós buscarmos a Deus em oração. A nossa fé tem sido atacada de todos os lados. A nossa fé tem sido questionada de todos os lados. E hoje, já dizia Bento XVI, na verdade, o cardeal Ratzinger, lá na missa onde ele celebrou como decano do colégio cardinalício, quando os cardeais iriam eleger o sumo pontífice que sucederia o grande João Paulo II, na missa, na homilia, ele diz: ter uma fé clara nestes tempos é ser chamado de fundamentalista, de radical, é ser chamado de uma pessoa totalmente possuída, e deixa eu dizer, com a linguagem atual, por um discurso de ódio. Ter uma fé clara segundo o Evangelho. E deixa eu dizer, os textos falam dos fins dos tempos, e eles dizem que nos fins dos tempos viria um espírito de confusão, que muitos renegariam a fé nesses tempos difíceis, quando se aproximassem os dias finais, e que aconteceria uma apostasia geral da fé. Nós precisamos fazer atos de fé, e principalmente nós precisamos continuar a buscar uma comunhão ainda maior com Deus, porque existe em nós, dentro de nós, essa capacidade de confessar que nós cremos, mas existe em nós a capacidade ao mesmo tempo de negar. Olha só, Pedro havia acabado de confessar que ele era o Messias. Daí a pouco, quando ele começou a falar dos tempos difíceis, das provações, que ele seria preso, julgado, que ele seria morto, mas ao terceiro dia, Pedro chama ele de canto e fala assim: jamais. E o que Jesus, o Jesus que diz, feliz és tu, Simão, ele vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque o seu pensamento não é o pensamento de Deus, mas é o pensamento dos homens. E a tendência nossa humana, carnal, sem o Espírito, sem o caminho de fé que nós precisamos fazer, sem o avanço espiritual que nós devemos buscar, a tendência nossa é negar a vontade de Deus. A tendência nossa é, na hora da prova, dizer para Deus: aonde você está que eu não estou te vendo? Na hora que a dificuldade bate a nossa porta, essa é a tendência nossa humana, carnal. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, nós conseguimos enxergar pela fé. Deus se aproveita disso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo os sofrimentos, as provas, as doenças, as dificuldades às quais a gente passa. Porque, meus irmãos, eu até anotei aqui na minha colinha, nós nunca conseguiremos entender o mistério de Cristo se nós não enxergarmos com os olhos da fé. Vamos lembrar do evangelho de ontem? Alguém se lembra? Jesus, foi levado até Jesus um cego. Estão lembrados? Vocês lembram o que Jesus fez com esse cego?
pegou ele. Olha a diferença, hein? Jesus pega o cego e tira do meio da multidão, vai para um cantinho sem ninguém, só os dois. Pedro tira Jesus e vai para um cantinho. Olha a diferença. É a mesma atitude. Pedro chama ele de canto e fala assim: não. E aí Jesus coloca cuspe, né, no olho do cego. E aí fala: e aí, o que está acontecendo? Eu estou vendo mais ou menos, já está tendo luz, mas os homens parecem árvores, está tudo distorcido. O começo dessa intimidade com Deus é assim: a gente ainda não consegue enxergar, a gente está caminhando, mas a gente precisa ainda de mais atos de fé, de mais decisão de seguimento, de mais intimidade, de mais adoração, de mais relacionamento com a palavra, de mais relacionamento com a Eucaristia, de ação de graças. A gente precisa de uma vida de oração cotidiana, a gente precisa meditar os mistérios. E aí a segunda etapa, Jesus vai, reza de novo, aí ele fala assim: agora eu estou vendo com nitidez todas as coisas. Esse é o processo da fé. Pedro ainda estava no primeiro processo, na primeira etapa. Ele até conseguia entender que Jesus era o Messias, ele até conseguia confessar, mas ele ainda não conseguia entender, porque para entender um mistério, para entender a vontade de Deus, não usamos os critérios humanos, mas usamos os critérios espirituais. E para terminar, que eu não posso me alongar muito, no grego, no original, quando a gente vai ler, a palavra afasta-te, não é que Jesus jogou Pedro lá na rua: afasta, Satanás. A palavra grega diz: vai para trás de mim. É diferente, não é? Se Jesus chegasse aqui e empurrasse você para lá, você ia estar distante dele. Jesus diz para Pedro: vai para trás de mim e segue-me. Segue-me nesse caminho que eu estou te revelando. Quem quiser ser o meu discípulo, como é que está escrito lá? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz. É isso que Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, são meramente humanos. Vai para trás de mim e começa a me seguir de verdade. Começa a me amar de verdade. Começa a me buscar com intensidade. Começa a colocar o seu passo atrás do meu. E você vai conseguir entender o que eu estou te revelando. E é exatamente isso que Deus está dizendo para você que talvez tenha vivido esse drama do conflito no seu coração. Ele está dizendo: vai para trás de mim e me siga. Vai para trás de mim que eu vou te proteger da tentação de Satanás. Vai para trás de mim que eu vou te dar força para você dizer sim todos os dias. Vai para trás de mim que você vai conseguir perseverar até o fim, e aí você será salvo. Jesus não colocou, no entanto, que Pedro continuou com ele. Não continuou? Sim ou não? Jesus não excluiu Pedro, só disse para ele: vai para trás de mim e me siga. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Em qualquer circunstância, vai para trás de mim e me siga, passo por passo, momento por momento. Os felizes, os tristes, os de dores e os que não têm dor, os da tribulação e dos dias de bonança. Me siga e você vai continuar comigo até o fim, e eu te darei a coroa da glória. Coloca a mão no seu coração e responda ao Senhor nesse momento e diga para Ele que você quer segui-lo. Fala: Senhor, eu quero segui-lo aonde quer que o Senhor vá. Eu quero assumir esse chamado. O Senhor não desiste de mim. Talvez eu já tenha feito como Pedro, na hora da dor, na hora da prova, da perda, na hora que eu não entendi aquele diagnóstico médico, quando eu não entendi aquela situação na minha família, na vida do meu filho, aquela situação no matrimônio. Talvez eu tenha querido, Senhor, dizer para o Senhor: jamais, jamais eu permitirei. Existia ali um sentimento até mesmo de proteção, Senhor, mas eu quero seguir o Senhor até o fim, sabendo que a boa notícia, depois da cruz, depois do sepulcro, vem a ressurreição. E é isso que o Senhor tem para mim, é a vida eterna. E eu quero perseverar até
o fim. Diga comigo, eu vou perseverar até o fim. Diga mais uma vez, eu vou perseverar até, mais uma vez, eu vou perseverar até o fim. Pode aplaudir a sua decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.